Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Agradeço muito por vocês assistirem por inteiro os vídeos aqui do canal, se habilitando a comentar com base no conteúdo aqui. Vários comentários do programa Chimarrão dessa terça-feira demonstraram que as pessoas assistiram os vídeos por inteiro, inclusive acrescentando e melhorando o que eu falei. Isso me deixa muito feliz e é uma prática que nós devemos desenvolver, de participar, de expressar o que pensamos, o que sentimos a respeito do que o outro diz. Com respeito, é possível a gente dizer tudo o que pensa, inclusive discordar. E essa experiência eu gostaria de enriquecer aqui no canal com a participação de vocês, assistindo cada vídeo por inteiro e fazendo os seus comentários. Aproveito para pedir e insistir que deem likes aqui, ativem o sininho para receber as novidades, se inscrevam no canal. É importante aumentar esse número de inscritos aqui para conseguirmos formar uma comunidade do canal que nos possibilitará mais apoio das pessoas, mais solidariedade, mais contribuição para nos ajudar em nosso trabalho. E compartilhem os vídeos com comentários de vocês para que as pessoas também participem aqui, conheçam o nosso canal e incluam esse canal nas suas fontes de consulta. Pois eu gosto de pensar nas experiências do cotidiano, principalmente quando se tratam de circunstâncias não tão comuns e não tão cotidianas, eventuais, que carregam o cotidiano com o pensamento das pessoas, com o que as pessoas creem, o modo de crer, com as falas das pessoas, com as manifestações das pessoas. Eu gosto das experiências do cotidiano. Pois bem, no dia 30, eu retornara da minha zona eleitoral para o ponto de ônibus, visto que não posso mais dirigir, não tenho mais carro, tenho que vender para tratar da saúde, das despesas em tempos de crise, e por causa da visão não posso mais dirigir. Então fui de ônibus e voltei de ônibus. Pedi ajuda para descer no ponto da zona eleitoral para uma senhora que muito gentilmente
me conduziu até a porta do ônibus e até ao mesmo local onde ela votou. Na volta é que a coisa ficou interessante. Ao chegar no ponto de ônibus, foi o primeiro, logo chegou a senhora que me ajudara na ida em direção à zona eleitoral. Chegaram mais 2 senhoras. E onde mulheres se reúnem, pintam as soluções. E a solução era para o seguinte problema: o ônibus demoraria ainda mais 44 minutos para chegar. Uma conversou com a outra sobre quanto custaria um carro de aplicativo para nos trazer até um ponto comum. Isso é R$9 e pouco. Fizeram as contas rapidamente, valeria poucos reais para cada pessoa. Me perguntaram se eu me interessava em me integrar no grupo. Ao me disponibilizar, isto barateou ainda mais o transporte. E são as mulheres, com seu espírito essencialmente coletivo, protetor, acostumadas a encontrar soluções para problemas fáceis ou difíceis, que logo correm para buscar solução. E assim o fizeram. Ao chegar o carro, elas me avisaram que perguntariam para o motorista se ele aceitaria levar mais uma pessoa, porque aí seriam 4, 3 mulheres, mais a mim. Felizmente, quem dirigia o carro era outra mulher. Aí eram 4 mulheres e eu. Ela aceitou que eu fosse. Evidentemente que ao fazermos o percurso, a curiosidade sobre quem cada uma tinha votado se estabelecia no rosto, no ar. No rosto de cada uma e no ar. Eu também estava curioso em quem elas tinham votado. Fazer ali uma pequena pesquisa de opinião para avaliar o possível resultado do segundo turno logo mais. Não demorou muito, conversa vai, conversa vem, cada uma fala um pouco sobre a sua vida, sobre as suas experiências, para dizer em quem votou. 3 votaram em Jair Bolsonaro, inclusive a motorista, e 2 outros nossos. Uma senhora, aquela que me levou no ônibus até a zona eleitoral, e eu votamos em Lula. A maioria votou em Jair Bolsonaro. Eles começaram a discutir dentro do carro muito gentilmente. Já tinham formado um elo num sentido coletivo, já tinham conseguido resolver o problema do transporte, já tudo pago. Não havia nenhuma razão para discutirem por causa de candidatos, de se indisporem por causa de candidatos. Elas começaram a dizer, olha, eu votei em Lula por isso, por aquilo e outro, tal. Porque, em resumo, não se suporta mais essa situação. As outras 3, inclusive a motorista, disseram, realmente a situação está muito difícil, mas só quem pode solucionar isso é Bolsonaro. Aí se estabeleceu uma pequena discordância. No final da viagem já, porque isto começou já da metade para o fim, com essa descoberta de quem em cada uma pessoa tinha votado, no final da viagem elas disseram, mas Deus providenciará aquele que será melhor para o Brasil. E eu respondi, mas Deus não vota. Como Deus providenciará? Se isso é um problema nosso. Deus não vota, mas Ele ajudará a escolher aquele que
ajudará o Brasil ou castigará o povo brasileiro, porque o povo brasileiro merece, então, ser castigado se escolher errado. Terminou a viagem com esta afirmação. Nos despedimos e tal. Interessante que duas eram visivelmente trabalhadoras, não sei em que área, mas eram trabalhadoras humildes, e uma delas chegara recentemente dos Estados Unidos, segundo a sua própria afirmação. E querendo colaborar com a crise de que não é brasileira, a crise é internacional, ela disse, lá nos Estados Unidos o custo de vida está mais caro ainda. Por exemplo, o litro de gasolina custa $11, o que é uma exorbitância. Aliás, $3,08 que dá R$11. 80 centes que dá R$11. Quer dizer, mais caro do que aqui no Brasil. Ela queria explicar que não é culpa do Bolsonaro o custo de vida se elevar tanto assim. Mas tudo no nível de respeito. O que me chamou a atenção no fim foi isso. Deus escolherá aquele que governará o Brasil, porque nós não sabemos quem é o melhor. Nós não conhecemos a realidade. Essas duas afirmações me chamaram a atenção e logo comecei a refletir, me preparar para contar com estas afirmações aqui em nosso programa Fé e Luta. A primeira afirmação chegou a me cortar intimamente. Nós não sabemos o que se passa. Quais são as razões da crise? Uma honestidade absolutamente cristalina de 4 trabalhadoras, incluindo a motorista. Que se disse Bolsonaro, as pessoas não dizem eu votei em fulano, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Quando me perguntaram em quem votei, eu disse, votei em Lula, eu não sou Lula, meu nome não é Lula, eu sou Orvandil. Tenho as minhas próprias experiências, a minha própria visão de vida, a minha própria formação ideológica que certamente diferencia muito de Lula. Eu não sou Lula, eu sou Orvandil, não sou nem lulista. Não vou dizer que eu sou propriamente orvandiliano, mas não sou lulista. Eu votei em Lula. Agora, a outra companheira que votou em Lula disse, eu sou Lula. Então, me doeu na alma esta afirmação, mas eu venho pensando sobre ela. Aqui, desse jeito de falar aqui, colocando o "ina" no pronome pessoal nós, nós não sabemos o que se passa, o que acontece. Nós não sabemos o que acontece. E é essa a situação do povo, que revela 2 razões. Uma é que está no próprio povo que desesperançou de saber, que não busca mais saber, que se contenta com os disque-disques de grupos familiares, de grupos de amigos, de WhatsApp, de coisa e tal. Mas essa não é a explicação maior. Esta não é a causa maior da falta de consciência, falta de conhecimento das causas da crise, das causas da realidade, inclusive das causas da desgraça. Bolsonaro, como eu disse no programa Chimarrão, hoje às 11 horas da manhã, nesta terça-feira, dia 8 de novembro. Sugiro que vocês acessem, que compartilhem aquele vídeo também. Grande responsável por isso, além das instituições de educação, de ensino básico, ensino médio, ensino superior, os grandes responsáveis por isso são os partidos e os sindicatos, as entidades trabalhistas, que abandonaram o povo na sua ignorância aqui no bom sentido da palavra, ignorar as
causas do problema. Abandonaram o povo na escuridão, abandonaram o povo nos braços do urso capitalista, abandonaram o povo a ser devorado pelo monstro neoliberal. Isto é muito ruim. Os partidos agora têm que avançar se quiserem realmente ajudar a salvar a classe trabalhadora, a salvar o trabalho, a salvar a produção, a salvar as bases mais efetivas e justas da sociedade. Tem que educar a classe trabalhadora, os homens e as mulheres da produção, todos e todas, indistintamente. Criar meios, criar mecanismos, criar acessos, criar modos de sedução da classe trabalhadora para aprender, conhecer e se dispor a militar, a lutar. Não é só um conhecimento ilustrativo, um conhecimento de interesse academicista, mas um conhecimento que sirva de instrumentos, de ferramentas para a luta, para a transformação, para as mudanças, tendo o povo trabalhador, homens e mulheres, como sujeito do processo. Eu senti um clamor nestas mulheres. Eu senti uma denúncia nessas mulheres. Eu senti uma acusação nessas mulheres, com muita justiça, de que nós não sabemos o que ocorre, o que causa esta realidade. Essa realidade de injustiças, esta realidade de falências, esta realidade que despotencializa as pessoas e a economia das pessoas. Essa realidade que joga pessoas saudáveis, pessoas produtivas, no olho da amargura, na rua da amargura, no desemprego, no desespero. E que joga as pessoas doentes nos braços do mercado usurpador da saúde. Então, realmente, é preciso educar o povo. O povo se educa, enquanto classe trabalhadora, no movimento da luta. Mas também no movimento da luta, o povo se alicerça, busca saber, dialoga, discute, discursa, ouve discursos, aprende e ensina. Sai dali preocupado, pensando nisso e querendo dar uma resposta a este clamor. Eu falo assim, dessa forma, nesse programa Fé e Luta, que tem luta aqui também. Grandes lutadores, grandes lutadoras já participaram em forma de entrevistas desse programa para dar seu testemunho de luta. Mas eu senti outra coisa também, finalmente. Eu senti naquelas mulheres, companheiras, irmãs brasileiras, irmãs goianas, irmãs do Centro-Oeste, eu senti fé. E fé em dois sentidos. Primeiro, uma fé assim tapa-buraco, como dizia Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão que foi assassinado por Adolf Hitler, por enfrentar o nazismo, por entender que não basta recolher os feridos, mas é preciso exterminar o monstro. No caso, o nazismo. No caso, Adolf Hitler. Elas demonstraram uma certa fé num Deus tapa-buraco, num Deus quebra-galhos, num Deus que venha nos socorrer no momento em que os nossos limites são maiores do que as percepções, são maiores do que o conhecimento, são maiores do que a consciência da luta. Então que Deus venha cobrir estas faltas, cobrir
estas falhas, cobrir estas interrupções numa vida social que deve ser política de militância e de luta, que ele venha lutar no meu lugar. Já que eu não sei bem o que acontece e por que as coisas acontecem, porque o país chega numa situação dessas, de ter um governante tão bárbaro, tão violento, tão destrutivo, tão diabólico como Jair Bolsonaro. Foi o que senti nas mulheres. Apelar para Deus na hora do desespero. Apelar para o transcendente quando o temporal não tem respostas. Quando o espacial me aperta e me sufoca, então eu apelo para fora, para buscar em Deus, ou em alguma divindade, em algum santo, uma saída para o problema que me angustia. Então há aqui o reconhecimento de que há coisas que eu não compreendo, que deveria compreender. Há coisas para as quais eu não tenho solução e deveria encontrar soluções. Se eu não a tenho, eu busco na divindade. Esta foi uma das respostas que encontrei para esse grito das mulheres, porque as 4 foram unânimes em dizer, é isso mesmo. Não deu tempo de eu debater com elas, cada uma saiu correndo para um ponto diferente, não deu tempo de debater que Deus não é eleitor. Deus não vai nas urnas. Deus não tem título eleitoral. Isto é papel nosso. E mais do que título eleitoral, nem comparecer às urnas, é papel nosso militar. Combater, lutar para mudar a realidade. E o segundo ponto que me parece uma resposta que tem que se dar para esse tipo de clamor é que a fé, mais do que uma busca de soluções, mesmo no meio da nebulosidade, mesmo entre trovões e tempestades, mesmo debaixo da noite que cai, sem oferecer a esperança da alvorada. Crer é nos juntarmos. Crer é buscarmos forças uns nos outros. Crer é lutarmos juntos para mudar esse estado de coisas. Mas crer também é estudar dedicadamente. Perguntar a quem sabe. Perguntar a quem se dedica a isso, perguntar a quem escreve, a perguntar a quem pesquisa, pressionar para que compartilhem o seu conhecimento conosco. Mas crer também é conhecimento. Crer é buscar respostas na realidade, para ir à luta, para mudar esta realidade. O que a fé não permite é o desespero vazio e sem bandeira. O que a fé não permite é o vazio de busca. O que a fé não permite é que nós percamos a esperança. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso conhecer. E é preciso lutar juntos. E aí é que nos depararemos com Jesus da caminhada, com Jesus que transita, que se mobiliza, que se junta com os pobres, com os doentes, com os discriminados, com os abandonados, que se confronta com os fariseus, porque se dirige no interior da Galileia para o confronto em Jerusalém. É só com esta fé que nós nos depararemos com esse Jesus. Se não for com esta fé, Jesus é inalcançável e fica uma espécie de mística vazia, mística com sensações apenas, com mística com experiências passageiras e sem concretude, sem realismo, sem acontecimento. Desejo esta fé. Tomara que estas amigas, essas companheiras que eu nem nome não soube, infelizmente, elas assistam esse vídeo
entre em contato comigo. Gostaria muito de conversar com elas, independente de quem votar no segundo turno, para conversarmos sobre isto, para compartilharmos se é isso mesmo que elas sentem, se é este o caminho. Mas o fato é que o nosso país precisa cada vez mais de formação, de estudos, de conhecimento. Sem isso, mais uma vez podemos cair num golpe muito maior do que aquele que ocorreu em 2016. Assistam o vídeo do programa Chimarrão, às 11 horas de hoje. E vejam o que eu digo ali sobre as desgraças. Mas é preciso crer, no sentido de tirarmos a energia poderosa que a fé nos dá de toda esta luta e na luta para construirmos um amanhecer sem neoliberalismo, sem fascismo, de preferência sem capitalismo, uma sociedade de irmãos e de irmãs que se encontrem, se congracem, se fraternizam, se alegram e construam felicidade para todos e para todas. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.